E se aquilo que você está vivendo agora não for um erro, mas uma preparação? E se as portas fechadas, as decepções e até as injustiças não forem o fim da sua história, mas o começo de algo maior? A história de José não começa em um palácio. Começa em meio a conflitos, rejeição e sonhos que pareciam impossíveis de se cumprir. Ele foi escolhido, mas também foi rejeitado. Ele recebeu promessas, mas enfrentou processos que ninguém escolheria viver. Talvez você esteja em um momento parecido. Talvez você tenha sonhos no coração, mas a realidade parece estar indo na direção oposta. Pessoas que deveriam apoiar se afastaram. Situações que pareciam promissoras deram errado. E no meio disso tudo, surge uma pergunta que ecoa dentro da alma. Será que ainda existe propósito nisso tudo? A vida de José responde essa pergunta com clareza. Cada fase difícil não anulou o propósito, apenas o moldou. Cada atraso não foi perda de tempo, foi preparação. Cada silêncio não foi abandono, foi construção. O que parecia um caminho quebrado estava, na verdade, sendo alinhado por algo maior que ele ainda não conseguia enxergar. Existe algo que você precisa entender agora. Propósito não é confirmado nos dias fáceis, é revelado nos dias difíceis. É no processo que você descobre quem você está se tornando. É no silêncio que sua fé é fortalecida. É na dor que sua estrutura é construída para suportar aquilo que você pediu a Deus. Se você aprender a enxergar como José enxergou, você vai perceber que nada foi em vão. Nem a rejeição, nem a injustiça, nem o tempo de espera. Tudo estava cooperando para um plano maior. E a pergunta que fica não é se você tem um propósito, mas se você está disposto a confiar mesmo quando não entende. O sonho que incomoda e revela o propósito. Tudo começou com um sonho. Não um sonho comum, mas algo que queimava dentro de José, como uma verdade impossível de ignorar. Deus mostrou a ele um futuro que ninguém ao redor conseguia compreender. E foi exatamente isso que gerou o primeiro grande conflito da sua vida. O propósito, antes mesmo de se cumprir, já começou a provocar rejeição. Entenda isso com clareza. Nem todo mundo vai celebrar aquilo que Deus colocou dentro de você. Algumas pessoas vão se incomodar, outras vão duvidar, e algumas até vão se levantar contra você. Não porque você fez algo errado, mas porque o propósito que você carrega expõe limites que elas não querem confrontar. José poderia ter se calado, poderia ter desistido de acreditar, poderia ter tentado se encaixar para evitar conflitos. Mas o sonho não era apenas dele, era algo que vinha de Deus. E quando algo vem de Deus, não depende da aprovação das pessoas para existir. Esse é um ponto decisivo na sua caminhada. Você precisa entender que propósito não nasce da aceitação dos outros, nasce daquilo que Deus já decidiu sobre você. Agora preste atenção nisso. O mesmo sonho que revelou o propósito também revelou quem não estava preparado para caminhar com ele. A rejeição não foi um acidente, foi um filtro. Pessoas que não suportam o seu crescimento não conseguem permanecer na sua jornada. E por mais doloroso que seja, isso faz parte do processo. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Um chamado que ninguém entende. Um desejo que parece grande demais para a sua realidade atual. E ao invés de apoio, você encontra resistência. Mas isso não invalida o que Deus te mostrou. Pelo contrário, pode ser o primeiro sinal de que você está no caminho certo. O sonho que Deus planta dentro de você não é para ser confortável, é para te transformar. Ele vai te tirar de lugares, vai expor situações, vai confrontar ambientes. E tudo isso tem um objetivo:
preparar você para algo maior do que você imaginava. A pergunta agora não é se as pessoas acreditam em você. A pergunta é se você continua acreditando naquilo que Deus já te mostrou, mesmo quando ninguém mais acredita. A rejeição que empurra para o destino. O momento mais doloroso da vida de José não veio de estranhos, veio de dentro da própria casa. Aqueles que deveriam proteger foram os mesmos que rejeitaram. Seus irmãos não apenas duvidaram dele, decidiram se livrar dele. Jogaram-no em uma cisterna, como se estivessem enterrando não apenas um homem, mas também os sonhos que ele carregava. E naquele instante, tudo parecia ter acabado. Mas existe uma verdade que você precisa compreender agora. O que as pessoas tentam destruir, Deus pode usar como direção. Aquela cisterna não foi o fim, foi uma transição. Aquela venda como escravo não foi uma derrota definitiva, foi o início de um caminho que levaria José exatamente para onde o propósito dele precisava se cumprir. Preste atenção nisso. Nem toda perda é prejuízo, nem toda rejeição é abandono. Às vezes, Deus permite que você seja tirado de lugares que você insistiria em permanecer, simplesmente porque Ele está te levando para algo maior. E o problema é que no momento da dor, você não consegue enxergar isso. José não tinha controle sobre o que estava acontecendo. Ele não escolheu ser traído, não escolheu ser vendido, não escolheu ser levado para longe. Mas mesmo sem controle, havia um direcionamento invisível acontecendo. E isso muda tudo, porque significa que, mesmo quando você não entende o caminho, Deus continua conduzindo cada passo. Talvez hoje você se sinta exatamente assim, injustiçado, esquecido, tirado de um lugar onde você acreditava que deveria permanecer. Parece que as coisas saíram do controle e que sua história foi interrompida. Mas o que você chama de interrupção pode ser um redirecionamento. A rejeição que você enfrentou pode estar te empurrando exatamente para o lugar onde o seu propósito vai se cumprir. Não foi sobre quem te deixou para trás. Foi sobre para onde Deus está te levando. A pergunta agora é simples e direta. Você vai se prender ao que perdeu ou vai confiar no caminho que está sendo construído diante de você? A fidelidade no oculto que constrói o futuro. Longe de casa, sem reconhecimento e carregando marcas da rejeição, José poderia ter desistido de tudo. Ninguém veria se ele relaxasse, ninguém cobraria excelência, ninguém esperaria nada dele. Era o cenário perfeito para viver no mínimo, para se acomodar na dor e justificar uma vida sem propósito. Mas foi exatamente nesse lugar invisível que José tomou a decisão que mudou toda a sua história. Ele escolheu ser fiel quando ninguém estava olhando. Escolheu dar o seu melhor mesmo, sem aplausos. Escolheu manter seu caráter, mesmo quando seria mais fácil ceder. E isso revela um princípio poderoso. O propósito não começa quando você chega ao topo. Ele começa na forma como você se comporta quando ninguém está vendo. Preste atenção nisso com profundidade. Deus não promove talentos sem caráter. Antes de confiar grandes responsabilidades, Ele observa como você lida com as pequenas. O ambiente pode não ser o ideal. As condições podem não ser favoráveis, mas a sua postura continua sendo uma escolha. E é exatamente essa escolha que constrói o seu futuro. José prosperou dentro da casa de Potifar, não porque o ambiente era perfeito, mas porque a fidelidade dele não dependia do ambiente. Ele não precisava de palco para ser íntegro. Ele não precisava de reconhecimento para ser excelente. E é isso que separa quem apenas sonha de quem realmente vive o propósito. Talvez você esteja em um lugar que ninguém valoriza.
um trabalho que não te reconhece, uma fase que parece parada, uma rotina que não te leva para onde você imaginava. Mas esse pode ser exatamente o terreno onde Deus está formando sua estrutura. Porque quem não é fiel no oculto não sustenta o que é público. Existe algo sendo construído dentro de você agora. Disciplina, caráter, constância. E quando o momento certo chegar, isso vai sustentar tudo aquilo que você pediu a Deus. Nada disso é desperdício. Tudo isso é preparação. A pergunta que define o seu próximo nível é direta. Quem você está se tornando enquanto ninguém está olhando? A injustiça que não cancela o propósito. Quando tudo parecia finalmente começar a dar certo, uma nova prova surgiu na vida de José. Mesmo sendo fiel, íntegro e correto, ele foi acusado injustamente. Aquilo que ele não fez se tornou motivo de punição. E de um lugar de confiança, ele foi lançado na prisão. Sem explicação, sem defesa, sem reconhecimento. Agora pense nisso com profundidade. José fez tudo certo e ainda assim sofreu consequências como se tivesse errado. Isso quebra a lógica humana. Porque a gente acredita que fazer o certo sempre traz recompensas imediatas. Mas a história dele revela algo maior. Nem sempre a fidelidade evita a dor, mas sempre preserva o propósito. A prisão não foi resultado de erro, foi parte do processo. E isso muda a forma como você enxerga as suas próprias lutas. Nem tudo que você está enfrentando é consequência de decisões erradas. Às vezes, é exatamente porque você está fazendo o certo que está sendo provado. José poderia ter se revoltado, poderia ter endurecido o coração, poderia ter desistido de tudo o que acreditava, mas ele escolheu permanecer o mesmo. Mesmo injustiçado, ele não abandonou quem ele era. E isso é o que mantém o propósito vivo dentro de você. Circunstâncias não definem sua identidade, decisões definem. Preste atenção nisso. A injustiça pode até atrasar o processo, mas não tem poder para cancelar o plano de Deus. O que foi prometido não depende da aprovação das pessoas, depende da fidelidade de Deus. E Ele não falha. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Você fez o certo, se posicionou, agiu com integridade e mesmo assim foi mal interpretado, esquecido ou até prejudicado. Isso gera dor, gera questionamento, gera cansaço, mas isso não define o seu final. Existe um propósito que continua ativo, mesmo no silêncio da injustiça. E aquilo que você está vivendo agora não é o fim da sua história. A pergunta que você precisa responder é clara. Você vai deixar a injustiça mudar quem você é? Ou vai permanecer firme até que o propósito se cumpra? O tempo de espera que prepara o momento certo. Dentro da prisão, o tempo começou a passar de forma diferente para José. Dias se tornaram longos, promessas pareciam distantes e o silêncio se tornou constante. Ele ajudou pessoas, interpretou sonhos, foi útil mesmo naquele lugar. Mas quando finalmente parecia que alguém lembraria dele, foi esquecido. E esse é um dos momentos mais difíceis de qualquer processo. Quando você faz o certo, planta o bem, mas não vê retorno. Agora, encare isso com verdade. O tempo de espera revela aquilo que está dentro de você, porque enquanto nada acontece do lado de fora, algo precisa ser fortalecido do lado de dentro. A espera não é um vazio, é um campo de formação. É ali que sua fé é testada, sua paciência é moldada e sua confiança em Deus é levada a um nível mais profundo. José não tinha controle sobre o tempo, mas tinha controle sobre sua postura. Ele continuou sendo útil, continuou sendo fiel, continuou sendo quem Deus o chamou para ser.
E isso revela um princípio poderoso. O atraso não significa ausência de propósito, significa preparação para o momento certo. Existe um tempo que não depende da sua pressa. Existe um tempo que não responde à sua ansiedade. Existe um tempo que pertence a Deus. E quando esse tempo chega, tudo se alinha de uma forma que nenhum esforço humano conseguiria construir. Talvez você esteja exatamente nesse lugar agora, esperando uma resposta, uma oportunidade, uma mudança. E o silêncio parece pesado. Mas o que você não vê é que, enquanto você espera, Deus está organizando detalhes, alinhando pessoas, preparando cenários que você ainda não consegue imaginar. Nada está parado. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, existe um movimento invisível sendo construído. A pergunta agora é direta. Você vai desistir por causa do tempo ou vai confiar que o tempo está trabalhando a seu favor? O momento que muda tudo. Depois de tanto tempo no silêncio, algo aconteceu de forma repentina na vida de José. Um chamado inesperado, uma oportunidade que surgiu sem aviso, um cenário completamente diferente de tudo que ele estava vivendo. Em questão de horas, ele saiu da prisão para estar diante de Faraó. Aquilo que parecia impossível começou a se desenrolar diante dos seus olhos. Preste atenção nisso com profundidade. Quando o tempo de Deus chega, não existe atraso que impeça, não existe obstáculo que resista. O que levou anos sendo preparado pode se manifestar em um único dia. E só está pronto para viver esse momento quem foi formado no processo. José não foi pego de surpresa no sentido de despreparo. Ele estava pronto. Sua mente estava alinhada. Seu caráter estava firme. Sua capacidade estava desenvolvida. Quando a oportunidade apareceu, ele não precisou correr atrás. Ele apenas respondeu com aquilo que já havia sido construído dentro dele. Esse é o ponto que muitos ignoram. O momento certo não é apenas sobre a oportunidade. É sobre quem você se tornou até chegar nele. Porque se o momento chega antes da formação, ele se perde. Mas quando chega depois da preparação, ele se transforma em propósito cumprido. Talvez você esteja olhando para a sua vida e pensando que nada muda, que tudo continua igual, que o tempo está passando sem resultado. Mas existe um momento sendo preparado, e quando ele chegar, você vai entender por que nada aconteceu antes. Existe uma virada que não depende de sorte, depende de alinhamento. E quando você está alinhado com aquilo que Deus determinou, as portas se abrem de uma forma que ninguém consegue impedir. A pergunta que você precisa responder é direta. Se a oportunidade surgisse hoje, você estaria pronto para viver aquilo que você tanto pediu a Deus? O propósito que se revela e alcança outros. Quando tudo finalmente se conecta, a história de José revela algo ainda mais profundo. Não era apenas sobre ele. Não era apenas sobre sair da prisão, conquistar posição ou viver uma virada. Era sobre vidas sendo alcançadas através daquilo que ele passou. O propósito não terminava nele. Começava a impactar outros. José se tornou governador do Egito e, através da sua posição, salvou nações da fome. Aquilo que começou como um sonho pessoal se transformou em uma missão coletiva, e o mais impactante aconteceu quando ele reencontrou seus irmãos. Os mesmos que o rejeitaram agora dependiam dele para sobreviver. E naquele momento, ele poderia escolher o caminho da vingança, mas escolheu o caminho do propósito. Ele entendeu algo que muda tudo. O que aconteceu não foi apenas sobre dor, foi sobre direção. Em Gênesis 45, versículos 5 a 8, ele declara que Deus o enviou adiante para preservar vidas. Isso revela uma maturidade que só o processo pode gerar. Ele não se via mais como vítima, mas como parte de um plano maior.
Preste atenção nisso com profundidade. Quando você entende o propósito, você deixa de reagir com base na dor e começa a agir com base no propósito. Você para de perguntar por que aconteceu e começa a entender para que aconteceu. E essa mudança transforma completamente a forma como você vive. Talvez hoje você ainda esteja no meio do processo e não consiga enxergar o impacto disso tudo. Mas existe algo sendo construído que vai além de você. Sua história pode se tornar resposta para outras pessoas. Sua superação pode se tornar direção para quem está perdido. Nada do que você viveu foi em vão. Tudo pode ser usado para algo maior. A pergunta final é direta e necessária. Você está disposto a transformar a sua dor em propósito e permitir que Deus use a sua história para alcançar outras vidas?